Vamos agora concluir a nossa introdução à teologia, cosmovisão e pressupostos teológicos relacionados à psicoteologia. Sexta doutrina, com relação à antropologia, a doutrina do homem. O homem foi criado por Deus conforme a imagem e semelhança divina. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26, parte inicial. O homem é uma trindade constituída de corpo, alma e espírito. Que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. O homem foi criado perfeito e caiu em pecado ao desobedecer a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. E ao cair em pecado, o homem danificou seu relacionamento com Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A sétima doutrina, com relação à amartiologia. Hamartia quer dizer pecado, quer dizer errar o alvo. Então, amartiologia é a doutrina do pecado. O pecado é toda transgressão contra Deus. Todo homem é pecador por natureza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Em resumo, aquilo que a psicologia chama de transtorno de comportamento, relacionamento disfuncional e outros nomes correlatos, a Bíblia chama simplesmente de pecado. O homem é livre para fazer suas escolhas e tomar suas decisões, mas não é livre das consequências de seus atos. A oitava doutrina, com relação à soteriologia. Soteria quer dizer salvação, quer dizer libertação. Então, soteriologia é a doutrina da salvação, a doutrina da libertação. Salvação é o principal assunto abordado na Bíblia, é também a doutrina mais atacada pelas heresias. O homem natural está separado de Deus, mas Deus quer restabelecer o relacionamento com o homem através da obra salvadora de Jesus Cristo, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Atos capítulo 26, verso 18 e também a segunda parte do versículo 20. Salvação é uma iniciativa de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. A salvação só é possível pela obra salvadora de Jesus Cristo, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É isto que pregamos e é isto que vocês creram. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3, 4 e também a parte B do verso 11. A salvação depende da operação do Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, início do verso 7. A salvação depende da vontade do homem em querer ser salvo.
O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso Jesus falando em Marcos 1, verso 15, parte B do versículo. Em resumo, salvação não depende da pessoa pertencer a um grupo religioso, nem da prática de obras ou observância de mandamentos religiosos. Salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus, mediante a fé que a pessoa deve crer no Senhor. A nona doutrina da teologia sistemática, com relação à eclesiologia. Eclesia quer dizer igreja, então eclesiologia é doutrina da igreja. A igreja é uma instituição divina criada por Jesus. Igreja não é templo, igreja não é denominação, igreja não é organização religiosa. Igrejas são pessoas que creem em Jesus Cristo. Quando nós falamos o termo igreja, nós temos que entender que existe a igreja espiritual e universal formada por todos aqueles que creem em Jesus e são salvos. E a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, verso 47. Igreja também pode ser um local onde os que a ela se filiam se reúnem. Então, fazer parte de uma igreja local não significa que a pessoa faça parte da igreja de Jesus. Veja o caso de Ananias e Safira, que eram membros da igreja em Jerusalém, mas não eram membros da igreja universal do Senhor. Isso está em Atos capítulo 5, verso 1 a 11. E a pessoa não pode se recusar a participar de uma igreja local. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos ademoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 9, verso 25. Em resumo, a igreja de Jesus é espiritual e universal, mas é representada na terra por ajuntamentos de pessoas em seu nome. As divisões denominacionais e as organizações eclesiásticas são criações humanas, não são criações de Deus. E a 10ª e última doutrina, com relação à escatologia. Escatos quer dizer último, final, extremo. Então, escatologia é a doutrina das últimas coisas ou doutrina das coisas futuras. A morte não é o fim, pois a vida continua após a morte em estado de vida eterna para os salvos e de morte eterna para os ímpios, como nós lemos na história do rico de Lázaro, em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. A salvação eterna ou a perdição eterna são determinadas pelo fato da pessoa crer ou não crer no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição e na aceitação da salvação por ele oferecida. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E é isto que pregamos e é isto que vocês creram. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3, 4 e também final do verso 11. Graus de salvação eterna ou condenação eterna dependem das obras que a pessoa praticou enquanto estava viva. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo aos Coríntios 5, verso 10. Jesus virá a segunda vez para buscar o seu povo. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Em resumo, a Bíblia enfatiza a segunda vinda literal de Jesus. Há 1517 referências bíblicas que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Concluindo então o nosso estudo de introdução à teologia, a conclusão que nós temos. Na Bíblia nós temos a revelação ou interpretação quando a lemos. Bom, é importante nós considerarmos que o que a Bíblia afirma como fato verdadeiro,
O cristão deve crer e viver em função disso. O que a Bíblia afirma como fato errado, o cristão também deve crer, mas evitar isso em sua vida. O que a Bíblia não afirma, nunca se deve fechar questão sobre o assunto. O grande problema é que as pessoas criam pontos de vista alegando que isso aí é revelação bíblica, quando na realidade é apenas um modo da pessoa interpretar determinado assunto. E quando a Bíblia apresenta pontos de vista aparentemente conflitantes sobre o mesmo assunto, não se deve ser dogmático, mas aceitar os diferentes pontos de vista, mesmo que vão contra o seu modo de pensar, ou pelo menos não busque ser radical sobre o assunto. Em outras palavras, revelação é uma coisa. Revelação vem de Deus. Interpretação é outra coisa, é o modo como as pessoas entendem a revelação de Deus. E, infelizmente, muitas interpretações não têm nada de fato a ser a verdadeira revelação de Deus.